Pessoal, vamos começar a nossa quarta unidade em literatura, hein? Nosso primeiro assunto, romance da década de 1930. Encerramos a terceira unidade com a poesia da década de 1930. Agora vamos estudar o romance da década de 1930. Então, as ponderações e explicações que serão feitas aqui se referem ao romance, ao texto em prosa da década de 1930, certo? Sabendo que, a partir daí, nós estamos na segunda geração do modernismo no Brasil. Por isso que, em 1926, o que acontece? Acontece o Congresso Regionalista do Nordeste em Recife, Pernambuco. Quem promove esse congresso é o sociólogo Gilberto Freire. Qual o objetivo? Para que esse congresso do Nordeste no Nordeste? O objetivo era promover a cultura local. Por que isso? Porque a primeira geração do modernismo teve como a base as vanguardas europeias. Então, para esses autores que formam a segunda geração do modernismo, havia uma visão europeizante, ou seja, tudo que era feito aqui parecia um pouco com a Europa. Tudo que era escrito, tudo que era divulgado, fazia com que aquela atmosfera aparecesse a cultura, a literatura europeia. E aquilo ali estava desgastado para os autores que vão compor a segunda geração do modernismo no Brasil, certo? Então, na Semana de Arte Moderna, isso foi uma novidade. Isso foi moderno, a cultura europeia, as vanguardas europeias. Mas agora, em 1930, já não era mais interessante. Perceba a mudança do pensamento de 1922, quando nós estamos iniciando o modernismo, para 1930. Então, com essa ideia de modificar esse aspecto europeu da literatura brasileira, foram publicados diversos romances que constituíram assim a poesia da década de 1930, certo? Juntamente assim um texto em prosa, que era uma das propostas do modernismo, é justamente isso, abraçar a poesia e a prosa em um único momento literário, formando assim, juntamente com a poesia, né, de 1930, forma-se a segunda fase do modernismo. Então a poesia de 1930 e o romance de 1930 formam a segunda geração do modernismo, que tem como característica principal o desenvolvimento de uma literatura regionalista moderna, modernizar a cultura regionalista. E você pode retomar lá no pré-modernismo, que quem fez um pouco disso foi Monteiro Lobato com Urupês, com o personagem, o Zeca Tatu. Zeca Tatu. Então ali vocês têm um personagem que é característico do Nordeste. Então essa retomada do que foi já apresentado no pré-modernismo. Para estudarmos, quer dizer, didaticamente, para auxiliar o estudo, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos dividir essa segunda fase do modernismo em 4 ciclos, devido a cada autor abordar uma temática regionalista diferente, certo? Então nós teremos primeiro José Américo e José Lins Rego, que vão abordar justamente o ciclo da cana-de-açúcar. Já Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz já é do ciclo da seca. Jorge Amado, o ciclo do cacau, e Érico Veríssimo, o ciclo sulista. Então cada um aqui vai desenvolver um aspecto regionalista. Apesar do Congresso ser no Nordeste, o Congresso ter ocorrido no Nordeste, os autores não se limitaram. Por exemplo, Érico Veríssimo é do ciclo sulista. Então na sua obra vamos ver características da região sul, do homem do sul, dos personagens, a linguagem, as atitudes, remete ao sul do país. Então, o objetivo de trazer o regionalismo vai muito além do Nordeste, certo? Vai para o Brasil inteiro. Autores, como vocês viram, temos José Américo de Almeida, José Lins Rego, Raquel Queiroz, o nosso Jorge Amado e outros, né? Érico Veríssimo. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro em José Américo de Almeida. Ele inicia sua produção com A Bagaceira, em 1930. Essa obra tem como temática justamente a seca e também os retirantes. São dois problemas que existiam naquela época, aliado à vida dos engenhos de cana-de-açúcar, as dificuldades que existiam ali, como as pessoas
quando se deparavam com algum problema, alguma dificuldade, se dirigiam para trabalhar nos engenhos de açúcar, para ter onde trabalhar, mesmo o trabalho sendo precário e escravizante. José Luiz Rego também retoma essa composição e traz uma experiência de vida, porque ele nasceu, foi criado em meio ao engenho de cana-de-açúcar. Então, quando ele escreve sobre aquilo, dá para perceber um pouco mais de personalidade naquela escrita. E nos seus romances, nós acompanhamos a trajetória de um menino, que é Carlos, cujo pai matou a mãe por ciúmes e depois foi internado em um hospício. E assim o menino passa a ser criado pelo seu avô, que é o coronel José Paulino, justamente no engenho de cana-de-açúcar. E ali são apresentadas as dificuldades, as convivências que existem em torno do engenho de cana-de-açúcar. Por isso que esses autores fazem parte do ciclo da cana-de-açúcar, devido à temática das suas obras. O que eu quero de vocês? Quero que vocês façam uma pesquisa. Sua pesquisa deve ter primeiro resumo biográfico, ou seja, onde nasceu, se casou, teve filhos, onde veio a morrer. Depois, deve ter características, certo? Sobre o que escrevia, quais são as principais obras, você pode colocar também, certo? É outro ponto importante. De quais autores? De autores que pertenceram à poesia da década de 1930. Poesia não, desculpe, romance, coloquei poesia. Mas de um todo, né, da obra da década de 1930, a segunda fase do modernismo. Graciliano Ramos e Jorge Amado. Você vai pesquisar esses dois autores, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Vou pesquisar o que mesmo? Resumo biográfico primeiro, características dele e também principais obras dentro do ciclo que eles pertenceram, tá bom? Atividade para casa, são muitas páginas, né? 63 até a 69. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estarei disposto a sanar qualquer dúvida que possa ter ficado nessa aula, tá certo, pessoal? Faça as atividades, última unidade, passa bem rápido, hein? Tenham atenção para não ficar faltando pontinhos e acabar indo para a recuperação. Tchau, tchau.